Para resolver esta expressão numérica, nós vamos ter em conta alguns pontos fundamentais. O primeiro ponto a se ter em conta é o seguinte: a presença dos sinais, ou seja, quais são os sinais que estão presentes nesta expressão. Analisando esta expressão, vemos que os sinais presentes são dividir e vezes. E, segundo a regra Pendas, nós sabemos também que tanto multiplicação assim como divisão, eles possuem o mesmo grau de prioridade. Ou seja, se nós levarmos o sinal dividir e o sinal vezes, colocarmos em uma balança, eles vão pesar a mesma quantidade. O que isto quer dizer? Podemos pegar tanto multiplicação assim como divisão para resolver. Mas a regra Pendas, por ser uma abreviação que simboliza sequências de passos que devem ser seguidos, ela nos diz o seguinte: sempre que tivermos multiplicação e divisão ou divisão e multiplicação, nós devemos começar a resolver o que vem primeiro, ou seja, de esquerda para direita, ok? Se você for a resolver de direita para esquerda, vai encontrar um resultado, mas este resultado não vai ser considerado correto, porque não seguiu a regra que é a regra Pendas. Então, para resolver neste caso aqui, nós vamos fazer o seguinte: toda esta expressão será igual a 0,5 nesta parte aqui, porque 1 dividido por 2 nos dá 0,5. Então, vamos manter o vezes, mantemos o vezes e mantemos o 2 que nós não utilizamos. Chegando neste ponto, nós temos duas possibilidades de resolver. A primeira possibilidade é fazermos de forma direta. O que é isto? Pegar o 0,5 e multiplicarmos por 2 diretamente. Isso vai nos dar um determinado resultado. E a outra forma é nós transformarmos este número aqui, que é 0,5, que se encontra escrito na forma decimal, para uma fração simples. Isto é, para nos facilitar na simplificação do exercício. Vou mostrar aqui um exemplo de como efetua-se essa transformação, ou seja, transformar um número de decimal para fração. Observe este exemplo que eu vou colocar aqui. Temos 0,2. Okay? Isto aqui será igual ao seguinte: se nós quisermos transformar 0,2 em fração, pegamos o número que se encontra, okay, depois da vírgula. Por exemplo, temos aqui este número, que é número 2. Colocamos na parte superior. Então, colocando o 2 na parte superior, a questão é nós descobrirmos qual é o número que dividiu por 2 que vai nos dar 0,2. Analisando isto aqui, nós vemos que é praticamente 10. Mas como realmente eu vou saber que é 10? Ou seja, você tem que prestar atenção no primeiro zero que aparece aqui. Por exemplo, temos este zero que aparece aqui. Você vai dizer que o zero simboliza 1. Em seguida, você vai analisar quantas casas nós temos, ou seja, quantos números nós temos depois da vírgula. Analisando, nós vemos claramente que temos apenas um número, que é exatamente o 2. Então, o 2 que vem depois da vírgula, vamos simbolizar que ele é 0. Ou seja, temos dois números. Isso vai ser 2 dividido por 10, ok? 2 dividido por 10 nos dá 0,2. Entendeu? Se você não entendeu, eu vou dar mais um outro exemplo um pouco mais abrangente para te ajudar você a entender exatamente o que está sendo tratado aqui neste vídeo. Observe aqui o segundo exemplo, nós temos 0,02. Isso é igual praticamente ao seguinte: em primeiro lugar, nós pegamos o 2, mantemos na parte superior, nós colocamos aqui 2, porque nós queremos transformar este número decimal em fração. Em seguida, nós analisamos aqui. Em primeiro, temos o primeiro número, que é 0. E 0 praticamente vai nos simbolizar o primeiro 1. O mesmo raciocínio que a gente aplicou exatamente aqui no 0,2 será o mesmo que a gente vai aplicar a 0,02. Então, 1, ok? Depois, em seguida, quantas casas nós temos após a vírgula? Nós temos primeira, segunda. Ou seja, temos dois números. Começa aqui, 0, 1, 2, ok? 0, 1, 2. Então, vamos ter aqui um 0. Aqui vamos ter o outro 0. Isto quer dizer o seguinte, que na parte inferior nós vamos ter o 100. Ou seja, 2 dividido por 100, isso nos dá 0,02. Percebeu? Então, acredito que tenha ficado alguma coisa. Se não entendeu, recua o vídeo para melhor entender. Dando continuidade à resolução desta expressão, observe o seguinte: 0,5, transformando ela em fração, isso vai nos dar o seguinte: 5 sobre 10. Vezes, vamos manter o vezes e mantemos o 2, que é exatamente aquilo que nós não mexemos. A partir daqui, o que nós temos que fazer em seguida?
vamos pegar o 5 que se encontra no numerador, vamos multiplicar pelo 2. Por que nós efetuamos esta multiplicação? É porque neste número 2 aqui que nós conseguimos ver, na parte inferior nós temos um certo número que se encontra subtendido. E este número é praticamente 1. Okay? O que vamos fazer agora? Vamos pegar o que está na parte inferior, multiplicar pelo que está na parte inferior, e o que está na parte superior, multiplicar pelo que está na parte superior. Ou seja, teremos o seguinte: isto será igual a 10 sobre 10, ou seja, 10 dividido por 10. Este 10 da parte superior foi obtido a partir da multiplicação entre 5 e 2. E da parte inferior foi obtido a partir da multiplicação entre 10 vezes, nesse caso, o 1, que nos deu este 10 aqui. Observe que temos divisão de números iguais. Sempre que tivermos divisão de números iguais, nós temos que saber claramente que o resultado vai nos dar 1. Ou seja, divisão do mesmo número. Nesse caso, temos 10 canetas, ok? Ou 10 esferográficas, pretendemos distribuir para 10 pessoas. Isto quer dizer que cada pessoa vai receber uma esferográfica, ok? De igual forma que cada uma recebe igualmente. Isto quer dizer que esta expressão aqui, nesse caso, toda essa expressão será igual a 1.